a caminhada, sobre a vida do nosso querido Paulo de Tarso, que foi, né, que é conhecido aí como o apóstolo dos gentios, né? Há 2 semanas nós falávamos um pouco sobre o nosso querido Estevão, né? Vimos um pouquinho da trajetória e das dificuldades que ele enfrentou até chegar na casa do caminho, até se tornar, né, de Gesiel a Estevão, né, a ser coroado como Estevão e um dos trabalhadores da casa do caminho. E finalizamos naquele momento, então, né, com o seu martírio, com o apedrejamento que ele sofreu, né, sob a ordem, sob a orientação, a autorização do próprio Saulo. Naquele momento, então, Saulo de Tarso autorizou e condenou o nosso Estevão ao apedrejamento, né? Estevão foi recebido por Jesus no momento do seu desencarne. E naquele momento, né, presenciava o apedrejamento não somente Paulo, mas também a irmã de Gesiel, ou de Estevão, a nossa querida Abigail, que também vai ter uma pontinha na apresentação de hoje, tá? Então, Paulo, o apóstolo dos gentios. E para iniciarmos, né, eu faço a seguinte pergunta. Afinal, quem eram os gentios? Porque a gente ouve falar, né? Gentio para lá, gentio para cá. Paulo peregrinou, Paulo visitou, fundou as igrejas por diversos lugares a partir de Jerusalém. Escreveu as cartas, né, para os romanos, para os tessalonicenses, filipenses, efésios e assim por diante, né? Então, afinal, quem eram esses gentios? E aí eu trouxe uma definição bem rápida para que a gente possa clarear um pouco o entendimento a respeito disso. Eram povos não judeus, tá? E eles tinham crenças próprias. O fato de ser não judeu naquela época, naquela região ali, né, e pelas regiões em que Paulo visitou quando foi difundir o Evangelho do Cristo, né, era um problema, porque os judeus, nós sabemos que eram um povo muito fechado e muito dentro deles mesmos ali, e crentes num Deus único, né? Então tudo que saía da crença nesse Deus único, que é o nosso Deus, né, até os dias de hoje, e é o Deus único, né, fugia da lei mosaica e ia contra o que os judeus aceitavam, né? Então, os gentios tinham crenças próprias, não adoravam ao Deus dos judeus, né, e não seguiam a lei de Moisés. Por essa razão, né, não podiam se misturar ou casar com os judeus e muito menos frequentar o templo. Eles podiam conviver, negociar e residir nas proximidades. Perdoem aqui a formatação, sobrepôs a imagem aqui, mas era permitido conviver, negociar e residir nas proximidades, mas não podiam casar e nem frequentar o templo. E também, para esses gentios, era possível que se convertessem ao judaísmo, tá? É muito interessante, porque ao se converter ao judaísmo, imediatamente esses povos, né, que não eram judeus, eles não eram imediatamente considerados judeus, eles não se tornavam judeus. E oficialmente só a partir da 3ª geração, ou seja, o neto desse gentio que havia se convertido, era considerado um judeu oficialmente. Tá? Para a gente ver aí a restrição e as limitações que existiam, né? No caso da lei hebraica ali para os irmãos judeus, que eram realmente muito fechados e muito exclusivos dentro das suas crenças. E aí vale a pena
nós trazermos aqui duas passagens a respeito dos gentios no Velho Testamento. Uma em Levítico 19, né, versículos 7 e 8, onde nós temos: não rejeitem o edomita, pois ele é seu irmão. Também não rejeitem o egípcio, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. A terceira geração dos filhos deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Então é essa questão de se converter, mas só ser considerado oficialmente um judeu depois da terceira geração. Então ele tinha um filho e o neto poderia ser considerado judeu. E em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 33 e 34, nós temos: quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Vale lembrar que não necessariamente acontecia exatamente isso, né? Mas a lei dizia, dava esse tipo de orientação. E nós precisamos lembrar também que Jesus veio para todos, né? Então o Messias vem e, conforme a carta de Paulo aos Romanos, nós temos que Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Então, Paulo já vem, né? Paulo que vinha da escola judaica ali como um estudioso da lei, né? Uma figura importante e influente no sinédrio ali no templo, né? Quando passa de Saulo a Paulo, né, traz justamente a concepção do evangelho ensinado por Jesus, porque ele está aqui defendendo que Deus é para todos, né, e que mesmo o convertido não precisava nem mais ser circuncisado para ser considerado um filho de Deus, tá? Então esse é o nosso querido Saulo, que era, sem dúvida alguma, uma grande mente, né? Muito culto, muito preparado, né? Dono de uma oratória invejável e incomparável, né? Então, uma escolha que certamente foi feita por Jesus muito antes, né, com um planejamento, como nós falávamos aqui na aula anterior, com um planejamento de muito tempo antes, para que no momento certo convergisse, né, na transformação e na conversão de Paulo para o grande apóstolo que foi do Cristo. Então eu gostaria de falar um pouco dessa origem, né, de Paulo e da sua trajetória dentro das narrativas que nós temos na obra Paulo e Estevão, né? Quem leu, quem já acompanha ou acompanhou, teve a oportunidade de ver que é de uma riqueza de detalhes enorme, né? Com belíssimos relatos em outras obras também, que são importantes de que sejam lidas, né? Inácio de Antioquia, por exemplo, o livro Inácio de Antioquia traz relatos das peregrinações de Paulo com uma riqueza de detalhes muito grande, e que, ao contrário de Estevão, né, nós comentamos na última aula que Estevão, nas escrituras, oficialmente, né, quase não foi mencionado, né? Ele passa quase que despercebidamente, basicamente no momento em que ele é aceito e coroado na casa do caminho, um pouco do que ele fez para ajudar ali, né, nas obras do caminho, e no momento já em que ele é levado ao tribunal do templo para ser julgado e ser martirizado e apedrejado, né? Que na obra Paulo e Estevão vem com toda a riqueza que nós trouxemos na aula passada, e Paulo, né, nas escrituras já tem um papel de destaque maior, né? Nós temos todas as cartas, nós temos todos os relatos dos evangelhos, né? E que na obra de Emmanuel vem com
detalhes que não seriam possíveis de sabermos se não tivéssemos essa oportunidade de compartilhamento da espiritualidade. Então, Saulo, né, melhor dizendo, era um fariseu de família nobre, nascido em Tarso. Ele tinha um grande amor e interesse pelas escrituras e pela lei mosaica. Então ele era um estudioso, né? Desde cedo o pai de Saulo havia preparado e criou-se essa expectativa de que ele seria um doutor da lei, né? Quando chegasse na idade apropriada. Foi criado para se tornar um doutor da lei, um sacerdote em Jerusalém. Tinha conhecimento da lei como poucos tinham, né? Inclusive como o próprio Gesiel, né, ou Estevão tinha, porque vocês vão se lembrar que eu trouxe para nós aqui que ele era um conhecedor muito aprofundado das leis. Tanto que quando ele chegou na casa do caminho, ele fazia discursos belíssimos. E quando foi levado ao tribunal na frente de todos os sacerdotes do templo, ele, sendo julgado, se defendeu e não houve contrapartida da palavra dos sacerdotes que pudesse desautorizá-lo no que ele dizia, né? Então, nós estamos falando de Paulo e Estevão, dois grandes conhecedores da lei, com a diferença dos núcleos familiares, das origens e da cultura, né, de cada um. E ele tinha uma oratória muito distinta, como eu já comentei. Ele era excelente com as palavras. Onde Saulo começava a falar, as pessoas paravam para ouvir, porque ele falava com propriedade e com muita ênfase, né, com muito envolvimento para as suas audiências. Desde cedo foi criado e colocado em contato com o grande mestre Gamaliel. Né? Gamaliel, lá no templo, já era uma figura muito respeitada e ocupava uma posição de destaque entre os líderes do Sinédrio, né? E foi esse mesmo Gamaliel que foi responsável por orientar e instruir Paulo grande parte da sua vida. Então, a pedido do pai de Saulo, ele já era um aluno de Gamaliel, porque ele sabia que, sendo orientado e instruído por Gamaliel, ele chegaria no nível que o pai gostaria que ele tivesse. Gamaliel, então, era esse respeitado sacerdote, tá? Que tinha uma posição conhecida no Sinédrio como Rabã, tá? E ele tem aqui uma curiosidade que eu fiz questão de trazer para nós. Ele era neto de Hilel. Quem aqui já ouviu falar de Hilel? Pode levantar a mão. Quem nunca ouviu falar de Hilel, prepare-se. Prepare-se, porque não é à toa que nós estamos falando de Saulo, que foi aluno de Gamaliel, que era neto de Hilel, tá? Hilel, né? Hilel é o espírito responsável, tá? Que na obra Brasil, Coração do Mundo vai ser trazido por Humberto de Campos, junto a Jesus e junto a Ismael, pela coordenação dos problemas sociais da Terra. Tá? Então, Hilel já havia sido designado quando veio para se tornar avô de Gamaliel, né? Já era um espírito muito adiantado, né? E que daqui a pouco vocês vão saber um pouco mais do que ele, né, preparou Gamaliel para preparar Saulo de Tarso. Então vamos vendo que não há coincidências, tá bom? Então, continuando, só para terminar o profile aqui do Gamaliel, né? Paulo torna-se seu discípulo e um esperado sucessor de Gamaliel no Sinédrio. Ele era um professor influente e mais flexível na interpretação das Escrituras. Então, observem que
Gamaliel, na posição que ocupava, inclusive em vários momentos depois da vinda de Jesus, ele foi crucial na forma de intermediar o que o Sinédrio julgava e a pena que era aplicada. Porque ele tinha já, né, nessa sua condição de um espírito mais flexível, mais evoluído, essa autoridade para falar, olha, está contra a lei, mas pensa bem que, por outro lado, pode também haver uma razão, né? Para poder trazer, né, maleabilidade, né, raciocínio, sem ser aplicado com toda a dureza que a lei havia vindo sendo aplicada, inclusive. E no julgamento de Pedro, Felipe e João, né, Gamaliel teve um papel decisivo, porque quando eles estavam presos e as portas do cárcere se abrem, né, e eles fogem, os sacerdotes mandam trazer de novo e punir. E aí ele diz mais ou menos o seguinte, olha, esses malucos aí que estão falando que são da parte de Deus, né? Se forem mesmo, não há nada que a gente possa fazer. Agora, se for coisa de homens, né, simplesmente, deixa, porque essa loucura logo se dissipa e ninguém mais vai dar ouvidos a isso, né? Então observem a razão e a lucidez, né, de Gamaliel nesses momentos. Então, Gamaliel era neto de Hilel. E na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, nós vamos ter nos momentos iniciais já uma narrativa maravilhosa, onde Jesus está vindo, né, nas proximidades da crosta para fazer uma avaliação da igreja, do cristianismo e tal, e ele tem Hilel e Ismael ao seu lado, com quem ele vai deliberar sobre algumas decisões. Então, Hilel, que em hebraico, na verdade, seria Eliu, tá? Eu gosto de fazer destacar isso, porque se você buscar, você às vezes não vai achar Hilel, mas Eliu vai resultar na busca de quem a gente está querendo trazer. É o espírito que Jesus encarregou dos problemas sociológicos da terra, que juntamente com Ismael acompanha Jesus nas incursões junto ao planeta e estava presente no momento em que o mestre ordena o transplante da árvore do evangelho da Europa para o Brasil. Então, é de uma beleza, né? Então, já fiz o convite para a leitura de Paulo Estevão e agora já aproveito para convidar para ler o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tá? Hilel, tá? Lá nos anos 1400 e alguma coisa, tá? Reencarnou em Portugal como um dos filhos de Dom João I, como Dom Henrique, o Infante, que nos é conhecido como Henrique de Sagres, porque ele fundou a escola de Sagres das navegações que possibilitaram as descobertas das Américas, né? Então, ele volta 500 anos depois aí de Jesus, mais ou menos, 1500 anos depois, para fundar a escola de navegações, tá? Ele desencarna, né? E ele é Hilel, né? E do plano espiritual, juntamente com os outros espíritos que são prepostos de Jesus, né? Ele vai mais ou menos soprar os ventos que vão levar as caravelas para as Américas e para a terra de Santa Cruz, que é o nosso querido Brasil. Então observem a precisão, a conexão e a beleza de um planejamento como esse. Então, quando ele vem e Jesus decide que o evangelho vai ser transplantado para o Brasil, ele está com Ismael, né? Depois ele volta, né? Claro que deve ter tido outras encarnações que eu não tenho conhecimento, mas volta como o navegador Henrique de Sagres,
traz todos os conhecimentos e desenvolve todos os instrumentos para que as caravelas agora não mais possam ir só para as Índias, mas que vão para outras direções, e eles acabam aportando nas Américas e no Brasil, né? Coincidentemente. Então ele encarnou ainda como Dom Henrique, filho de Dom João I, que fundou a Escola de Sagres, se tornou o patrono das navegações, né, de onde partiram as expedições que descobriram as Américas e o Brasil, né? É ou não é belíssimo isso? E para atestar, né, o profile de Saulo de Tarso ali, né, na primeira parte do Paulo Estevão ali, nós temos uma declaração de Paulo, né, falando o seguinte, ele é perguntado: já que acalentas tantos projetos para o futuro, adjuntou o amigo com bondoso interesse, em que pé estão as tuas pretensões ao cargo no Sinédrio? Ele diz: não posso queixar-me, porquanto o tribunal me confere atualmente atribuições especialíssimas. Sabes que Gamaliel há muito vem instando com meu pai a respeito da minha transferência para Jerusalém, onde me prometem lugar de relevo na administração do nosso povo. Mal sabia ele, né, o que o aguardava. Como sabemos, o antigo mestre está idoso e deseja retirar-se da vida pública. Não tardarei a substituí-lo no voto das mais altas deliberações, além de oferir atualmente ótima remuneração, independente da contribuição que me vem de Tarso periodicamente. Tenho, acima de tudo, o ideal político de aumentar meu prestígio junto aos rabinos. Então esse era Saulo, né? E aqui ele mostra toda a sua origem, como o pai mandava para ele os recursos financeiros e sustentava aquela situação para que ele estudasse e se tornasse o grande sacerdote lá no Templo de Jerusalém. Vamos então agora, continuando na nossa história, a partir do apedrejamento de Estevão, onde Saulo e Abigail, né, presenciam, né, e a razão daquilo tudo ter acontecido. Na casa do caminho, né, espalham-se e intensificam-se as notícias sobre o caminho. E aí Paulo, então, naquela sua perseguição, ou Saulo, né, melhor dizendo, vai intensificar a sua perseguição, porque ele começa a ter as notícias do que aquele tal Jesus Cristo havia feito e vinha fazendo. Todas as suas pregações e todas as consequências, toda a conturbação que ele estava trazendo ali para o povo, né? Porque o povo estava louco. Estava todo mundo doido ali com essa novidade da Boa Nova, com essa novidade do Evangelho. E Jesus havia há pouco sido crucificado, né? Vamos lembrar aqui que Gesiel ou Estevão chega à casa do caminho alguns meses após a crucificação de Jesus. Então olha como os caminhos, as histórias vão começando a se cruzar. Jesus é crucificado, Paulo começa a perseguir os cristãos e lá de Corinto vem vindo, né, Gesiel, que vai se tornar Estevão na casa do caminho. Diante dessa ameaça à lei, né, Paulo então começa a perseguir os cristãos. E ele recebe do próprio Sinédrio, dos mais altos líderes lá dentro, essa autorização para perseguir, para capturar, para punir, né, prender e julgar. Que é o que culmina no apedrejamento e na morte de Estevão. Tá? Então aqui, esse momento é o momento em que nós encerramos a aula anterior. Mas atenção, né? Aqui a imagem sobrepôs por causa da formatação, mas ali embaixo está escrito, né, que no momento do apedrejamento, né, Paulo se apresenta junto de Abigail. E Abigail, nós vamos nos lembrar que quando ela se despede de Gesiel lá atrás em Corinto, é no momento em que o pai, né, morre,
que eles estão aprisionados, que Gesiel é condenado a trabalhar perpetuamente nas galés romanas, nas galerias romanas, e ela então foge, né, em busca de proteção para não ser perseguida também, porque ela estava sozinha. Ela foge ao encontro de Ruth e Zacarias, que levam com eles Abigail para a estrada de Jope. E aí agora, nesse meio do caminho, numa das passagens por Jope, Saulo conhece Abigail e se encanta por ela e dá início a esse romance entre os dois. Por isso que na hora do apedrejamento de Estevão, ela está ali ao lado dele. E já há muito tempo, sem ter notícias do irmão, é o momento em que ela se reencontra com ele. Então observem quão sofrido e quão surpresa ela não deve ter ficado quando Saulo, na sua perseguição aos cristãos, está apedrejando um tal cristão que estava dando muito trabalho para ele, porque falava muito bem e participava das atividades da Casa do Caminho, né? E leva Abigail com ele para presenciar esse apedrejamento. Ela olha e vê que era o irmão que há muito tempo ela não encontrava. Tá? Nos últimos instantes de Estevão, né, Abigail está ao lado dele e ele olha para ela, eles trocam algumas últimas palavras e ele olha para Saulo, né, e sabe que Saulo é o mandante daquele martírio, daquela execução, e ele diz para ela: não vejo no seu esposo, né, um inimigo. Eu faço votos que vocês sejam muito felizes. Então observem a grandeza do espírito de Estevão. Ele já tinha realmente incorporado o evangelho do Cristo dentro das suas crenças e das suas concepções, né? E aí, nem mesmo Abigail se condena Saulo, mas o próprio Saulo, né, incomodado com aquela situação de estar com a futura esposa e ter sido o causador da morte do seu irmão da forma que foi, decide que aquele relacionamento tem que ser rompido, não dá para ir adiante, né? Então, lembrando de Abigail, nós vamos nos lembrar que era uma bela e nobre donzela que já era noiva de Saulo. Era um espírito superior, bondoso e amoroso. Eles se conheceram, né, como eu já disse, em Jope, na casa de Zacarias, e foi adotada pelo casal vinda de Corinto, onde deixara seu falecido pai e seu irmão, que havia sido escravizado para sempre. E aqui uma representação, né, do momento em que Estevão está se desencarnando e ele tem essa última conversa com Abigail. E naquele momento, Abigail se dá conta do Cristo, porque Estevão explica para ela quem foi e quais eram as ideias, quais eram as propostas daquele que era o Messias. E naquele momento, Abigail vai também entender e se tornar cristã. Ela começa a incorporar a noção do cristianismo e do evangelho, né? Mas, por causa da situação que Saulo havia causado, né, ele rompe com Abigail. Ele começa a perseguir os adeptos do caminho e de todos aqueles que foram convertidos ao cristianismo. Mas, ao mesmo tempo, ele sente uma falta e uma lembrança muito grande, né? A falta insuportável da noiva amada, né? Era o amor da vida dele. E a partir do momento que ele descobre que Abigail havia se convertido ao cristianismo, o ódio dele pelos cristãos aumenta, né? E aí todo aquele ódio potencializado vai fazer com que ele vá atrás
desses líderes ali da Casa do Caminho, que eram os apóstolos, né, principalmente, e que já estavam difundindo as igrejas, difundindo o evangelho, né, caminhando na direção de diferentes regiões. Então é por isso que Saulo começa a ir atrás. Aonde ele tem notícia de um, ele tenta ir lá para achar. Onde ele tem notícia do outro, ele tenta ir atrás para encontrar, para pegar, punir e prender, trazendo para um julgamento de volta ao Sinédrio. Então aí nós temos a perseguição implacável de Saulo, que vai culminar aonde, gente? Na estrada de Damasco. Eu quis trazer essa imagem porque existem várias representações da caminhada de Paulo para Damasco. E algumas têm cavalos, outras têm camelos, né? Mas acredita-se que realmente eram camelos, né, que eles estavam usando ali para chegar até Damasco. E aí então, né, Saulo sai em direção, né, a um grupo desses cristãos da Casa do Caminho que possivelmente se encontravam em Damasco. E é onde, né, ele então recebe o chamado. É onde Jesus, né, se apresenta a ele naquele clarão enorme e está narrado no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Né? Olha o susto, né? Então, Paulo, diante, né, daquela situação, Saulo, né, vai perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? E é onde ele recebe o chamado e o convite, e aceita o convite para se tornar, né, um dos maiores, talvez o maior apóstolo aí do Cristo. Porque o planejamento de Jesus para ele era justamente que ele pudesse levar o evangelho com a sua oratória, né, com a sua capacidade de falar e de tocar e comover as pessoas, principalmente muitas daquelas que não tinham crença nenhuma, né, que viviam uma vida de libertinagem total, não tinham nenhum compromisso com nada, não tinham um Deus, não tinham não obedeciam a nenhuma lei, mas que quando fossem ouvidos por Paulo, né, realmente se modificariam, seriam tocados. E aí Saulo, né, cujo nome tem o significado de o mais desejado, se converte então em Paulo, que tem o significado de o pequeno. Há informações também que nos levam a crer que esse Paulo veio do fato de Estevão ter sido salvo por aquele romano que se chamava Sérgio Paulo. Tá? Então, como uma forma também de homenagear, né? Essa é a informação que está em Paulo e Estevão. E aí nós temos então agora o apóstolo dos gentios convertido, né? Decidido e dedicado a realmente se modificar, né? E trazer, né, essa diferença, essa modificação para a vida daqueles que ainda não haviam sido tocados, tá? E os detalhes do livro são maravilhosos, porque a gente vai ver que durante toda a jornada, né, nós temos Estevão ao lado de Paulo no plano espiritual, né, como um espírito protetor, um espírito mentor, né, e que algum tempo mais tarde, com o desencarne de Abigail,
né, vai se juntar a Estevão e ambos vão auxiliar Paulo no desenvolvimento da sua missão como apóstolo, né? Então é muito breve falar apenas aqui assim, né? Mas quando a gente lê o livro e vê todos os detalhes dos momentos de dificuldade, né, que Paulo enfrentou, nos momentos em que ele estava em situações muito complicadas, e vem Estevão, vem Abigail e vem se apresentar para ele com instruções e com orientações e com mensagens de suporte, de apoio para que ele não desistisse, né? Quando a gente imagina uma coisa como essa, a gente realmente tem certeza que é uma designação que só pode ser divina, né? Então, na sua obra, né, Estevão e Abigail estiveram sempre no background ali, dando um suporte espiritual para Paulo. E durante a sua obra, né, ele vai peregrinar e pregar o evangelho por todas as partes, todas as direções e durante toda a sua vida, né? Sob a intuição e proteção espiritual de Jesus e Estevão, ele vai começar a escrever as famosas epístolas, as cartas de Paulo, né? Então observem, e isso é muito legal quando a gente lê Inácio de Antioquia, porque a gente vê que essas cartas elas iam sendo realmente veiculadas e enviadas para as diversas igrejas, né? E ele, naquela época, você andava ou a cavalo, ou camelo, ou pegava um barco para ir de uma região para outra, né? Então as distâncias percorridas, por menores que fossem, levavam tempos muito longos, né? E aí ele chegava num lugar, passava um tempo ali, saía de lá, mas recebia informação daquele lugar, aí ele ia, escrevia as cartas, anotava e falava, olha, avisa lá para os coríntios que eles têm que mudar, que não se preocupem com isso, que prestem atenção naquilo, e assim por diante. Aí a gente não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, né? Então, é muito interessante porque quando nós nos damos conta dessa estrutura, desse cenário, né? Nós pegamos as cartas e vamos lendo e entendendo que aquilo foi de fundamental importância para que aquele povo que ficou lá para trás, que já não estava em contato com Paulo ali presencialmente por alguns dias ou meses, né, era muito fácil se desvirtuar. Era muito fácil que alguma coisa acontecesse ali para que a fundação da igreja perdesse a sua base sólida, né? Então as cartas têm conteúdos belíssimos, têm conteúdos bem direcionados, né, específicos, muitas vezes de acordo com a condição que aqueles grupamentos, aqueles povos estavam vivendo, tá? Então ele começa a escrever as famosas epístolas e assim ele vai fazer a difusão dos ensinamentos de Jesus, né, sobre sua vida e aconselhamento aos novos cristãos. A coisa que mais me impressiona, né, é que Paulo, dentre os grandes apóstolos, né, ele foi o único que não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Jesus, né? Então o que ele conheceu de Jesus, ele ouviu alguém dizer. Ele ouviu Pedro dizer, ele ouviu Tiago dizer, ele ouviu Filipe dizer, né? E ele foi lendo as anotações de Mateus, né? Ele chegava nos lugares e percebia o impacto que Jesus já havia provocado ali. Então, é uma missão que com certeza foi uma coisa muito difícil para ele, né? E a nobreza de tudo que ele fez está justamente em se perdoar, né? Porque para ele começar a fazer o que ele fez, tendo feito contra os cristãos o que ele já havia feito, né? Eu não conseguiria ter uma paz de consciência, uma tranquilidade de consciência para poder mudar, né, ao nível, ao ponto que Paulo fez. Então, não é só o que ele divulgou, não é só o que ele levou, não é só o que ele difundiu, mas a transformação
a tal transformação íntima que a gente fala aqui todo dia, né? A gente pode considerar que em Paulo ela existiu integralmente, né? E aí então nós vamos ter, né, na carta a Timóteo, né, ele falando sobre lideranças e falsos profetas. Nós vamos ter na primeira carta aos Coríntios ele falando da ressurreição de Jesus, né, falando dos dons espirituais, das profecias, e ali, de certa forma, falando da questão da vida eterna e das questões da mediunidade, né, da inspiração, da influenciação do plano espiritual nas comunicações e nas palavras que foram trazidas ali no momento em que eles estavam pregando, né. Na primeira carta aos Tessalonicenses, né, ele diz no capítulo 5, versículos 19, 20 e 21, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Né? Então, a história dos falsos profetas que às vezes se apresentam, se colocam como real representantes de Deus e do Cristo, do Evangelho, mas que falam um monte de coisa ali que não tem coerência nenhuma, ou que falam um monte de coisa, mas fazem tudo ao contrário. Né? Então ele está dizendo aqui, olha, as comunicações, o que vem desses profetas, nós precisamos balancear. Né? Considerem tudo, mas fiquem só com o que é realmente bom. Tá? Então, esse é o nosso querido Paulo, meus irmãos, que foi escolhido assim, né, por Jesus muito tempo antes da escolha propriamente dita e que talvez foi preparado dentro da lei mosaica para se tornar o difusor mais preparado e apropriado das ideias da Boa Nova. Né? Então observem como nada acontece por acaso. Né? Observem como essa preparação, né, é feita com um propósito, como nós falávamos aqui agora há pouco na nossa aula anteriormente. Né? Nada acontece sem que haja um propósito maior de progresso pessoal, individual ou coletivo. E Paulo é uma grande prova disso. Não conheceu Jesus pessoalmente, mas foi talvez o maior entre os seus seguidores. E da mesma forma que na última aula, quando falávamos de Estevão, né? Eu coloquei que a grande lição de Estevão para mim era a sua capacidade, a grandiosidade dele não se vitimizar em momento nenhum diante de tudo que aconteceu, estar sempre a serviço de Deus com alegria, né? Uma alegria que comoveu até o capitão da galé onde ele estava prestes a ser jogado para o mar, né, por causa da doença, e que foi dada a ele a oportunidade de ser largado no porto de Jope, e que, à beira de ser assassinado por um criminoso, por um ladrão, também comoveu o criminoso, que foi quem levou ele para a casa do caminho. Né? Nunca se vitimizou, sempre esteve a serviço de Deus e da lei com alegria, com satisfação. No caso de Paulo, né, porque o que nos importa, à medida que vamos conhecendo a vida de cada um desses exemplos, é você olhar para ali e falar, qual é a lição que eu vou tirar daquilo? Né? Qual foi o grande ensinamento? Né? A gente sabe que ele deu a vida pelo Cristo. Né? A gente sabe que ele transformou e foi aquele que possibilitou que a igreja se expandisse, se difundisse. Né? Mas para mim, né, quando ele traz para nós na carta aos... Me fugiu aqui agora, mas eu vou lembrar. Né? Mas numa das suas cartas ele traz aqui o seguinte: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas.
eu as considero como escória para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Pensemos no que era Saulo, em tudo que ele teve, em tudo que lhe foi proporcionado, né? A vida abundante, a vida cheia de bens materiais, de cultura, de oportunidades, dentro do que ele considerava, naquele momento, como o ideal de vida dele dentro da lei mosaica. Que levou a consequências extremas no momento em que ele persegue cristãos, né? E julga, condena e até mesmo tira a vida deles. Esse homem recebe o chamado de Jesus Cristo, se converte integralmente e abandona tudo aquilo que ele tinha, né, por uma razão, um propósito real e maior. Então, é aonde Paulo transporta o seu tesouro de cá para lá, né? Então, aonde ele passa a colocar o seu tesouro, que não é mais no reino da terra e sim no reino dos céus. Né? Essa, para mim, é a grande lição quando Paulo se abre para o trabalho com Jesus e aceita Jesus, como ele diz aqui, né? A grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, por cuja causa perdi as coisas e que eu considero escória. É lixo. Tudo que eu achava que era tesouro e riqueza, hoje eu vejo que é lixo. Né? Não vai ou não ia me levar a lugar algum. Tá? E aí então ele se torna esse belo exemplo, esse grande apóstolo que nos comove e nos move até os dias de hoje. Tá? E para finalizar, né? Ele que tem o poder de nos tocar, de nos converter, de nos comover, né? E de nos mostrar o verdadeiro caminho, né? Com esperança, com certeza de que estamos tomando os caminhos certos, né? O nosso querido irmão e mestre Jesus Cristo. Dessa forma, então, eu agradeço muito pela oportunidade de hoje.